Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando a sexta-feira depois das cinzas, fazendo memória do Sagrado Coração de Jesus, nessa primeira sexta-feira do mês. No Evangelho, os discípulos de João Batista, que eram muito rigoristas, muito penitentes, questionaram a Jesus por que os discípulos deles não praticavam jejum. E é muito interessante a resposta. O jejum no Antigo Testamento era um sinal do luto. Quando a pessoa ficava viúva ou viúvo, ela praticava o jejum como forma de se condoer da dor pelo ente querido falecido, esposo e esposa. Além disso, também, no Antigo Testamento se praticava o jejum como uma forma pessoal e coletiva de reconhecer o seu pecado, penitenciar-se para pedir a Deus perdão pelo pecado. Jesus respondeu aos discípulos de João Batista: por acaso eles estão de luto se o noivo está aqui junto deles? O noivo é Jesus. Jesus é o nosso esposo, é o esposo da igreja. Mas haverá um tempo que o esposo será tirado, o esposo vai morrer, a sua paixão. Aí os discípulos começarão a jejuar em memória da paixão e da morte do noivo, Jesus. Por isso que a igreja oficialmente recorda, nos pede apenas 2 dias de jejum. A quarta-feira de cinzas, no dia em que se abre o tempo da quaresma, e a sexta-feira da paixão, que é o dia no qual nós fazemos memória da morte do noivo, a paixão de Cristo. Apenas os 2 dias. Quem quiser fazer mais, pode, mas você não será nem mais e nem menos católico se você fazer mais jejuns do que aquilo que a igreja pede. Aliás, tem muita gente por aí exagerando nas penitências, estão mais parecendo ser discípulos de João Batista do que discípulos de Jesus. E é bom a gente recordar que na cabeça de Jesus também, Jesus ele segue muito a linha dos profetas. E nós escutamos um ensino muito interessante no Antigo Testamento. O templo havia sido reconstruído. O povo estava praticando jejuns, mas ao mesmo tempo tendo más condutas, roubando, difamando, não praticando a caridade. Deus toca o coração do terceiro profeta Isaías, e esse profeta vai puxar a orelha de todo mundo. Por acaso no dia do vosso jejum, vocês estão tratando de negócios, oprimindo seus empregados, vocês brigam, fazem agressões impiedosas. Não é esse o jejum que eu quero. Por acaso o jejum que eu quero é você se mortificar durante um dia todo, curvar a cabeça, deitar-se no saco e na cinza, como era costume deles fazerem o jejum dessa forma no Antigo Testamento? Por acaso é esse o jejum que agrada a Deus? Então o profeta vai dizer qual é o jejum que agrada a Deus: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, romper todo tipo de sujeição, repartir o pão com o faminto. Recorda que, muito embora a igreja peça nesses 2 dias, e pede também que toda sexta-feira
todos os maiores de 14 anos façam a abstinência da carne vermelha como uma forma de você se recordar da paixão de Jesus, a mesma igreja diz que essa penitência pode ser substituída pelo quê? Repartir o pão com o faminto, acolher na sua casa o pobre, o peregrino, vestir quem não tem roupa, quem está padecendo frio. As obras de misericórdia substituem a prática do jejum. Se o jejum tinha por finalidade ser uma forma da pessoa pedir perdão a Deus pelos pecados, recorde-se daquela frase que está lá na primeira carta de Pedro: o amor cobre uma multidão de pecados. Nesse exato momento nós temos um grupo de pessoas que está praticando o jejum que agrada a Deus, a nossa pastoral de rua, que está saindo por aí para vestir os nus e alimentar aqueles que estão famintos. Então, levemos a sério essa palavra do profeta Isaías. É bom e oportuno que a gente pratique o jejum e a penitência, a abstinência, como forma de domesticar a nossa vontade e nosso apetite. Contudo, se não nos é possível, que pratiquemos as obras de misericórdia para com aqueles que mais necessitam. E essa obra de misericórdia, dar de comer, dar de beber, visitar os presos, cuidar dos doentes, acolher os estrangeiros, consolar aqueles que estão enlutados, isso será o jejum penitencial, isso será o jejum agradável a Deus. Peçamos ao Senhor, hoje na memória do seu Sagrado Coração, que Ele nos conceda de fato um coração que se compadeça de todos aqueles que mais sofrem e nos estimule a praticar as obras de caridade e misericórdia em favor deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos a Deus as preces da nossa comunidade.